Nós temos que entender, o Espírito Santo tem um contexto, porque não tem perfeito para pregar não, mano. Assim na terra, assim, homem não tem não. Não tem como não. Se a gente for realmente olhar todo detalhe de alguém falando, etc. É claro que numa escola bíblica, se a gente bater num papo, trocando, a gente pode mencionar uma coisa ou outra para edificação, mas assim, querer discutir a mensagem em si, porque a mensagem é do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dando entendimento à pessoa de acordo com a realidade dela. Às vezes a nossa realidade é diferente. A sua, a minha. O senhor é pai de família, tem esposa, e etc. Tem um contexto, eu tenho outro contexto, etc. E o Espírito Santo vai ministrando coisas ali que nós nem imaginamos. Às vezes já aconteceu do pregador estar tipo ministrando numa direção, vamos assim dizer, e as palavras que ele está usando, o Espírito está ministrando, tipo assim, tipo outra coisa comigo, mas dentro dos versículos que ele está falando, dentro da passagem, dentro daquilo que ele está falando. Mas Deus está ministrando dentro da minha realidade, do meu viver, ou de algo que eu até possa viver depois, e etc, né? Então é muito complexo julgar nesse ponto. Igual eu tô falando, Deus der graça pra gente, nós vamos ter uma Santa Ceia muito abençoada. Se o Jesus não voltar, nós estivermos aqui. E o inimigo é assim mesmo, irmão. O inimigo, ele percebeu, né? Ele tá percebendo ali, o pastor tá mais espiritual, se eu posso dizer assim. Todo respeito, né? Sabendo assim, do homem de Deus que o pastor Sival é, né? Ele tem sido, graças a Deus e tal. Então, assim, o inimigo você vê que já tá atuando, né? Porque, assim, tem gente que diminui demais o inimigo e tal. Diante de Deus, a gente pode diminuir o inimigo mesmo, né? Diante de Deus, nós podemos diminuir o inimigo. Mas, assim, diante de nós mesmos, irmão, tá entendendo? A gente não é nada diante de Satanás sem a graça de Deus, não, irmão. Tá entendendo? Diante de Satanás, nós mesmos, nós não é nada. Nós não é mais inteligente do que ele, nós não é mais sábio, nós não é mais forte. Diante do diabo, de nós mesmos, a gente não é nada, mano. A gente só é alguma coisa sobre demônio por causa do sangue de Jesus, do Espírito Santo, da graça, mano. Nós de nós mesmos não somos nada. Você vê que nem o arcanjo Miguel, mano, rapaz, esse arcanjo Miguel deve ser tremendo. Ele é comandante de exército, tá entendendo? De milhares de anjos poderosos também, tá entendendo? Ele é um comandante, ele não ousou falar a palavra de maldição contra Satanás. Que o Senhor lhe repreenda, disse o arcanjo Miguel, mano. Então, assim, é um inimigo difícil, varão. A gente não vem só o diabo com oratória, não. Alguns passam, o Senhor Jesus venceu o diabo falando a palavra. O Senhor Jesus não venceu Satanás citando versículo, não, mano. Como as pessoas colocam, não. O Senhor Jesus estava em jejum e oração, varão. Então ele não estava só citando o versículo do Senhor Jesus. Ele estava vivendo os versículos. Ele estava vivendo a palavra. Foi por isso que ele conseguiu vencer Satanás ali na tentação, mano. Citar versículo é uma coisa. Viver o versículo, a passagem, etc. é outra coisa. É isso que vence. Não é ficar com oratória e etc. não. Com Deus, ó, tudo de bom. Qualquer coisa, eis-me aqui. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos no mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas, para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo,
peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumentem com Ele, fazendo-o lembrar-se das necessidades de vocês, e continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons especiais, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar Satanás ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Judas, capítulo 1, versículo 9. Eu lhes escrevi daquele modo para poder verificar até que ponto vocês iriam em obediência a mim. Quando vocês perdoam, eu também o faço, e tudo quanto eu perdoei, até onde aquilo que me atingiu também, perdoei-o pela autoridade de Cristo e para o bem de vocês. Outra razão para perdoar é não deixarmos Satanás, com a sua astúcia, obter vantagens sobre nós, pois bem sabemos o que ele está procurando fazer. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.